Pessoal, olá, prazer em revê-los. Dizem que maio é o mês da psicanálise, né? Eu sou um pouco mais modesto, não acredito que a gente precise de um mês para comemorar, mas é importante, sim, um dia. E aí uma coisa curiosa já, né, que provavelmente muitos não saibam, se você perguntasse para o Freud qual era a data que mais fazia sentido para ele, como um dia, então, de comemoração da psicanálise, ele diria que não era a data de aniversário dele, né, dia 6 de maio, portanto, mas provavelmente o mês de novembro, quando em 1899 foi publicado então o livro que para ele era o grande cartão aí de visita ou de apresentação da psicanálise, a interpretação dos sonhos. Né? Mas aí você pergunta também para alguém que estuda, né, a teoria psicanalítica, é muito provável que muita gente também ia falar, né, que o livro que inaugurou não foi a interpretação dos sonhos, portanto o mês seria outro, mas os estudos sobre a histeria, né, de 1895, que também não é nem de maio, nem de novembro, é de março. Né? E aí vai complicar um pouco mais a história, se a gente lembrar que o primeiro capítulo dos estudos ele foi um artigo na Origem, em 1893, publicado, né, em revistas da época em trechos. Então você teria algumas outras datas, né, de um artigo brilhante ali que já tem semente da psicanálise, já tem, né, o centro ali de um pensamento propriamente metapsicológico. Resultado, né, a história vai ficar mais complicada ainda se a gente pudesse brincar com o nome de Joseph Breuer, né, que foi um homem que basicamente entregou boa parte da psicanálise de mão beijada para o Freud, quer as pessoas gostem disso ou não, mas Breuer era um gênio, né, foi um médico, enfim, 14 anos mais velho que o Freud, né, que o ajudou durante os 25 primeiros anos da vida adulta de um caótico Freud, que precisou muito desse homem. Né? Então Breuer é um homem fundamental na história pessoal do Freud e um cientista acima da média, um cara interessado por tudo, sabia, né, sobre ópera, sobre arte, sobre estudos médicos, enfim, era um cara que marcou, ele eternizou, né, o sobrenome dele, né, numa descoberta ali no âmbito da fisiologia da respiração. Né, então um cara que impactou duas áreas do conhecimento, vejam vocês, não uma área do conhecimento, que já é muita coisa, você ser referência em uma área do conhecimento. Vejam vocês, por exemplo, veja a gente, né, como é difícil se garantir em uma área como um nome de referência. Né, eu estou dizendo em nível, né, de país. Quem dirá de história, né, que é o caso do Breuer, mas enfim, um homem que impactou não uma, né, que é a psicologia via psicanálise, mas duas, contando com a fisiologia. Tá? Então, um cara acima da média total, e o nome dele precisa entrar, né, como alguém que seguramente fundou a psicanálise. Né? Se o Freud, podemos brincar com uma metáfora que o Renato Mezan colocou no livro dele uma vez, se o Freud foi a mãe da psicanálise, porque gesta, ele foi a barriga. Né? Vamos brincar que o Breuer foi o pai. Né? O Breuer seguramente colocou a semente. Tá? Então, isso causaria um reboliço ainda mais para a gente achar uma data, né, capaz de justificar aí, né, o dia da psicanálise. Né? Mas enfim, já que nós não vamos entrar nessa por enquanto, vamos ficar com o dia 6 de maio mesmo. Esse vídeo, inclusive, está subindo no dia 6 de maio. E aí, enfim, uma pessoa me pediu gentilmente para fazer uma conversa rápida, se fosse possível, falando sobre o que faz então o psicanalista, isso a título realmente de introdução, porque, segundo a visão dela, e eu concordo, a gente tem muito psicanalista falando, mas às vezes pouco do básico. Né? Que para mim é muito, livros do próprio Freud mesmo, né? Quanta gente passa a vida inteira sem entendê-los, né? E aí vai estudar também outros autores, e precisava um pouco mais de calma. Psicanálise, né, demanda esse cuidado. A teoria é muito densa, é muito difícil, você precisa de maturidade, inclusive pessoal, para encarar certos textos. Não é um negócio tão simples assim. Né? É uma formação muito longa, muito em função disso. Né? Não dá para dizer que se formando em qualquer lugar A, B ou C, ainda mais lugares ruins como tem agora, né, que você vai saber ou vai dominar, né, boa parte da teoria de base. De base, não estamos nem falando dos desdobramentos ainda, que exigiria mais tempo ainda. Né? Resultado, é um caminho muito difícil de formação, não é para qualquer pessoa e tudo bem, a medicina também não é, você operar alguém também não é, você mexer com eletricidade ou fazer pão também não é. Né? Então por que a psicanálise seria? Né? Existem pessoas e pessoas, áreas e áreas. Né? Acho interessante um monte de gente conhecer seguramente, né? Mas daí para virar psicanalista é outra história. Né? É um percurso difícil, oneroso, muito complexo. Né? E essa pessoa, enfim, diz lá que escutou muita gente falar sobre psicanálise, mas não sobre o que faz. Né? Aquela coisa relativamente simples. Para que o psicanalista existe e tem um consultório? Tudo bem, o que a gente faz é basicamente libertar ou livrar uma pessoa de uma condição absolutamente claustrofóbica, em que suas potencialidades não podem ganhar
o devido alcance. Pura e simplesmente isso, né? Porque na prática, você tem alguém que vive essa situação de claustrofobia, né, emocional, psicológica, vamos colocar assim, né, em um corpo absolutamente, né, pulsante, em um sistema nervoso que está absolutamente bem preservado, né, mas que infelizmente não está podendo reagir ou enfrentar a intensidade por algum motivo. A pessoa passa por N situações durante a vida que ela não faz ideia, porque ela recalcou uma série delas, ela esqueceu uma série delas. Resultado, passou por muita coisa que a fez calar a capacidade para ser mais. Pura e simplesmente isso. Nós estamos falando de alguém que enaltece o menos, né, colocou o menos num pedestal, né, reverencia ele todo dia e no plano prático vive uma situação de infelicidade horrorosa que leva a pessoa muitas vezes a ter que se medicar como forma de dar conta daquele viver, né, como eu disse, absolutamente claustrofóbico. Né? Exemplos de como é que isso opera, a gente tem aos montes, e por isso que o público da psicanálise é um público abrangente, né, que abarca tanto adultos, pessoas de mais idade, como pessoas já de menos idade, que com desde cedo, né, pode apresentar lá situações de inibição dessas potencialidades. Ela não aprende direito, ela fica com muito medo, ela não enfrenta situações, e aí você passa para o lado do adulto. Nós vamos ter também situações variadas, aquela pessoa que diz que quer se relacionar, né, e não consegue, então ela escolhe interessantemente, né, a pessoa que não quer, a última para se relacionar, mas ela conscientemente diz que quer. Resultado, ela está com medo de entrar numa relação de verdade. Por isso ela só tem olhos para aquela pessoa que não tem condição de se envolver num nível mais profundo. Né? Nós estamos falando de pessoas que gostam e querem até parecer com o chefe, querem ter um cargo importante numa empresa, mas têm medo, no fundo, nem capacidade emocional para suportar o nível de pressão e de intensidade que tem lá em cima. Né? Nós estamos falando de pessoas, né, que querem, às vezes, passar para um plano mais íntimo, né, para além do beijo, por exemplo, mas na hora H tem lá seus problemas com a sua intimidade, não rende o suficiente. Resultado, tudo é uma questão de não poder, né, colocar para fora ou lidar com mais intensidade. Essa pessoa, de novo, ela teme intensidade e ela não percebe. Né? Só que o mundo, enfim, tem muitas potências, tem muita coisa para você explorar, né? Tem muita gente para você conhecer, tem muita cor para você ver. Né? E você não poder curtir isso em uma vida, ao longo de uma vida toda, né, é realmente de entristecer. Por isso que nós vamos ter quase também de pânico, pessoas que, de novo, sabem que podem muito mais, mas passam décadas sem poder lidar com a intensidade que elas desejam. Né? Resultado, elas têm um medo profundo da pulsão, né, e não entendem patavinas do porquê. Né? Por isso que elas precisam procurar um psicanalista, que é uma pessoa que entende como pode ser desfeito esse movimento. Né? E basicamente conversando. Tá? Quem acha também que o psicanalista vai te fazer avaliação psicológica, não vai. Mandar você pintar mandala, não vai. Ele não vai mandar você mexer na caixa de areia, ele não vai hipnotizar, ele não vai mandar você tomar floral de bar, ele não vai fazer nada que não seja conversar de um jeito muito especial, ou seja, lançando mão também de um negócio chamado neutralidade. O que o psicanalista fala comporta uma capacidade de influenciar pouco você, se não na direção que você quer ser tratado, quer resolver esse negócio, né, e parar de viver essa condição de aprisionamento em você mesmo, por razões que você desconhece profundamente. Né? Para quem não sabe, né, essa característica de alguém que tem um corpo intenso, pulsante, numa cabeça conservadora, é o traço essencial de uma condição que antigamente respondia pelo nome de neurose. E daí a ideia de todo mundo ser neurótico. E diz passagem, né, nós vamos ter isso numa larguíssima escala. Né, e não é num lugar só, numa região do planeta, é no planeta inteiro. Né? Enfim, é para ser uma conversa entre dois adultos. Tá? Não é para ter frescura, você liga para a pessoa, o psicanalista, procura, né, ver quem que é esse psicanalista, onde ele se forma, porque hoje em dia tem curso, né, a preço de, enfim, banana, qualquer um podendo acessar aí, se achando psicanalista, porque também não tem regulamentação, é uma área, né, que oscila, né, entre prever um trabalho maravilhoso, mas ter lá suas questões internas muito complexas que abrem, né, margem até hoje para a entrada de um monte de gente se afirmar como psicanalista e fazer confusões enormes, enormes. Né? Por exemplo, né, durante o tratamento propor para você regressão à vida passada. Né? Isso está absolutamente errado, fora do básico. De novo, pessoas que não leem o básico. Porque se lesse, não ia se aventurar. E não é porque a psicanálise está mudando para melhor. Pelo contrário, essa psicanálise está perdendo a sua essência. Que era basicamente isso. Né? Ajudar as pessoas a reencontrarem, né, uma condição de liberdade que, por N razões do desenvolvimento, elas perderam.
Elas não sabem o que é ser livre. Não sabem. Aí eu sei que o conceito de liberdade ela tem lá suas restrições, né? Mas o mínimo que a pessoa poderia é conversar um pouco melhor consigo, saber o que ela deseja fazer. E até isso ela perdeu no mais das vezes. Por isso que às vezes ela quer também se lançar numa aventura qualquer aí e não consegue. Né? Tamanha falta de comunicação que existe aí dela com ela mesma. Né? Dá para descobrir isso, dá para desfazer isso, o tratamento é maravilhoso, né? Quando ele reverte essa condição, e normalmente reverte, é incrível, pessoas que voltam a sorrir, que voltam a ver cor, que investem, que arriscam, que se envolvem intimamente, aprendem que o valor que tem intimidade, constroem relações, constrói família muitas vezes, agrega mais do que desagrega, né? Em todos os planos. Tá? Então, mais ou menos isso, dizer de forma simples, é complicado o tempo, né, cobra que haja um resumo dessa história toda, né, espero ter me feito claro, né, e é lógico que de pouco em pouco vou vindo aqui, tem canal no YouTube, tem, né, a página no Instagram, que de vez em quando dá para colocar alguma coisa lá, enfim, né, e em breve, com o maior prazer do planeta, vou apresentar detalhes do meu livro que está para ser lançado no segundo semestre. Né, só fechando algumas coisas dele agora nesse processo, tem editora, tá tudo certo já, tá? Dá para voltar, né? E a gente abrir bastante coisa, inclusive sobre o próprio Freud, né? Que é um cara que a gente também, do meu ponto de vista, conhece pouco, quem dirá, né, a psicanálise, né? Que ele vai desenvolver lá bastante. Enfim, mês de maio, né? O feliz mês do psicanalista, o feliz dia do psicanalista, né? E a gente volta a se falar.